A paz do Senhor. Eu estava vendo aqui duas passagens onde condutas humanas causaram sentimentos diversos em Deus, causaram sentimentos divergentes em Deus, né? Aqui em Juízes 6:1 diz o seguinte: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Né? Aqui já em Mateus 8, nós temos aqui 8:5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vejam aqui que nós temos, nos dois versículos, né? Nesse primeiro versículo, em Juízes 6, fala da conduta do povo de Deus desagradar a Deus. E por isso, quando fizeram o que era mal aos olhos de Deus, né? O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, ou seja, ele deu na mão do inimigo por 7 anos. Né? Ficaram por 7 anos nas mãos do inimigo. Já que o centurião, no caso aqui, tinha uma fé, creu tanto em Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus, ele viu que ele tinha autoridade espiritual, que ele realmente tinha autoridade sobre principais e potestades, que ele, sendo um homem que conhecia como funciona um reino, pois ele era centurião, tinha cargo de chefia um soldado do exército do reino romano, ele sabia que quando uma pessoa tem autoridade em um reino, ele manda e os outros obedecem. E era isso que Jesus tinha. E tem. Jesus tem autoridade sobre todo o nome. A palavra diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Por isso, quando ele chegou para expulsar demônios, ele dizia: sai, demônio. E o demônio saía sem reclamar, sem dizer: não, não saio não, não tinha isso não. É autoridade. Existe um reino, é o reino de Deus. Lá não é república, não, é monarquia. Né? E nesse reino nós temos o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Então, quando eu e você praticamos algo que é mal aos olhos de Deus, não tenha dúvida, né, que as comportas do céu se fecharão em todos os sentidos na sua vida. Mas ao mesmo tempo, se você faz algo que é bom aos olhos de Deus, não estou falando aqui de caridade não, tá? Não estou falando aqui de fazer caridade, de fazer a bondade humana não. Eu estou falando aqui de fé. Veja aqui que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui fala de fé, de você crer realmente, verdadeiramente, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, que Ele é o Filho de Deus. No momento que você acredita nisso, você passa a maravilhar Jesus. Ou a pessoa, você maravilhar a Deus com a sua conduta. Agora você não maravilha também Jesus com a conduta, apenas dizendo: eu acredito, eu creio que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Filho de Deus. Não, não é assim não. Tem que ter atitude. No caso aqui do centurião, ele tinha um empregado dele, um criado dele, que ele deveria gostar muito. Se ele não gostasse, ele não teria ido até Jesus, não teria tido essa coragem, porque ele era do exército romano, que dominava os judeus, e Jesus ali era visto até por alguns judeus como inimigo, e imagine pelo povo romano. Então ele teve a coragem de ir até Jesus, porque ele reconheceu primeiramente que Jesus era o Filho de Deus, e depois que ele reconheceu isso, ele foi lá e pediu, teve a atitude de fé, né, de pedir uma graça.
Então por que você não deixa hoje Jesus maravilhado, não deixa hoje Deus maravilhado? Né? Você primeiro reconhece que Jesus é seu Senhor e Salvador, e se já reconheceu, muito bem. E agora o que você faz para fazer Jesus ficar maravilhado? Atitude. Pare de trair a sua esposa. Por que tu trai a tua esposa? Porque é. Pare de trair o seu marido. Por que você trai o seu marido? Pare de desobedecer o seu pai, a sua mãe. Obedeça ao seu pai, a sua mãe. Cumpra o que a palavra está dizendo. Ah, é fácil falar. Falar é fácil. Por isso que Jesus fica maravilhado quando vê alguém ter atitude. Quando vê alguém, né, cumprir. Então, o que você precisa é, além de crer que Jesus é o Senhor e Salvador, ter fé de que Ele pode mudar dentro de você um desejo mau que você tem, por exemplo. Ah, eu não consigo parar de fumar, porque não quer. Porque em Cristo Jesus você consegue. Ah, eu não consigo parar de beber, porque não quer. Porque em Cristo Jesus você consegue. Ah, eu não consigo parar de adulterar, porque não quer. Porque em Cristo Jesus você consegue. Você não é mais escravo do pecado, né? Você não é mais escravo do pecado. Então, aqui eu tenho também em Juízes 6:12, que, né, após esses 7 anos que Deus colocou aqui o povo na mão dos midianitas, tinha um do povo, que era o menor do povo, que estava escondido, trabalhando escondido, porque os midianitas iam lá e furtavam e roubavam tudo que os judeus produziam. Ele estava lá com medo, escondido, e chegou um anjo do Senhor e disse para ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? O anjo do Senhor chegou para um homem que estava escondido, de um povo que estava oprimido, fugindo dos inimigos, que estava trabalhando escondido, né? Ou seja, com medo, e o anjo chega e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem de coragem. O Senhor é contigo, homem valoroso, homem de Deus. Então é isso que eu tenho que te dizer agora. De Deus vem para você isso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você tem valor, você tem coragem, você tem garra para vencer as dificuldades do dia a dia, para vencer a dificuldade de hoje. Creia no Senhor, tenha fé, tome atitudes, mude o que está errado em você primeiro. Está adulterando, para de adulterar. Está fumando, para de fumar. Está bebendo, para de beber. Está enganando, para de enganar. Está roubando, para de roubar. E Deus vai te dar a vitória. Não tenha dúvida disso. Então, é isso que eu tinha para dizer. O Senhor é contigo, varão valoroso. Não deixe que o pecado que você cometeu fique lhe acusando. Fique na sua mente lhe acusando e lhe escravizando. Seja liberto em Cristo Jesus desse pecado. E você vai ter vitória na sua vida. Em nome de Jesus.